Olá, turma. Bem-vindos à nossa aula de correção, certo? Aqui é a atividade 7. E aqui na primeira questão, certo? A gente tem o seguinte: na pintura de uma parede foram misturados 3/5 de um galão de tinta azul com 5/8 de um galão de tinta branca. Qual é a cor de tinta mais usada nessa mistura? Então a gente precisa comparar essas duas frações, né? Como a gente viu na aula anterior, para que eu possa comparar duas frações, eu preciso primeiro ter o mesmo denominador, né? E aí eu vou pegar o denominador de uma e multiplicar a outra fração, certo? E vou fazer a mesma coisa com a outra fração, né? Eu vou pegar esse denominador, vou multiplicar a outra fração. Feito isso, a gente vai ter as novas frações equivalentes, ó, certo? Frações essas obtidas através, certo, do processo de frações equivalentes, beleza? E aqui, com os denominadores iguais, basta a gente ver qual tem o maior numerador, né? No caso aqui é 25/40, que é equivalente a 5/8. Logo, a tinta que foi usada 5/8 foi a tinta mais usada, que no caso aqui, né, foi o galão de tinta branca, beleza? Então, aqui no primeiro, a tinta branca foi a mais usada. Na segunda questão, fala o seguinte: de acordo com o IBGE, Ipueiras tem 45 mil habitantes. Quantos habitantes representam 3/5 dessa população? Bom, aqui, para a gente calcular uma fração de uma quantidade, eu vou multiplicar, certo, o numerador pela minha quantidade, né? E eu vou dividir pelo meu numerador. Então, aqui a nossa resposta é 27 mil pessoas, né? O equivalente a 3/5. Beleza? Vamos para a terceira. Leia os pares de frações que a professora escreveu no quadro. Então, a gente tem aqui 4 pares. Quais desses pares apresentam frações equivalentes? Então, vamos lá. No primeiro par, certo? Para que eu possa transformar esse denominador em 20, eu precisaria multiplicar aqui por 4, perfeito? E aí, quando eu multiplico em cima por 4, eu não vou obter 12. Então, o item 1 já não é equivalente, beleza? No segundo par, certo? Para me transformar 9 em 27, eu vou multiplicar por 3. E aí, quando eu multiplicar em 3 por cima, eu vou ter 6. Então, o segundo são frações equivalentes, né? O segundo par. No terceiro, a única alternativa aqui é que eu multiplique essa fração, né? Essa primeira fração por 4 e essa segunda fração por 6 para conferir se elas são equivalentes ou não. Então, vamos lá. Então, a gente chega na mesma fração, logo elas são equivalentes também, né? Então, aqui 2 e 3, por enquanto, são os pares de frações equivalentes. E aqui, certo? A gente vai fazer o contrário, ó. A gente pode dividir aqui por 3 para chegar em 7. E aqui dividir por 3 também vai chegar em 3. Então, essa fração também é equivalente à outra, beleza? Então, a gente tem os pares 2, 3 e 4 como os pares que apresentam frações equivalentes. Na quarta, um aluno fez o seguinte desenho em uma folha de papel quadriculado. Em relação à área total do retângulo ABCD, que é esse grandão aqui, ó, ABCD, a fração que corresponde à área pintada é. Então, o primeiro passo é a gente ver qual é a área total, depois ver a área pintada e fazer a fração, certo? Então, aqui, ó, aqui a gente tem um retângulo, certo? Aqui eu tenho 8 quadrados e aqui eu tenho 10 quadrados. Então, o total de quadradinhos vai ser 80, certo? Que é o meu denominador. É a parte total que eu tenho. O numerador vai ser a parte pintada. Então, vamos contar aqui, ó. Então, de quadrados inteiros, certo? A gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só de inteiro, certo? Falta essas metades, ó. Então, cada metade dessa que eu vou pintar de azul, certo? Quando eu juntar duas, a gente vai ter um quadrado inteiro.
Então, aqui, juntando todas as metades, a gente tem mais 16, ó. Certo? Então, 16 inteiros, mais 16 formados por essas metades, né? Então, ao todo, a gente tem a fração 32/80, certo? É a fração que corresponde à área pintada. Você poderia simplificar isso aqui? Poderia, ó. A gente pode dividir isso aqui por 4, certo? Que vai dar o seguinte. Aqui dá para simplificar por 2, ó. Que dá para simplificar de novo por 2. Então, a fração simplificada seria 2/5, beleza? Carlos, Adriana, Paulo e Joana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total de questões propostas, Carlos acertou 2/4, Adriana acertou 3/4, Paulo acertou 3/8 e Joana acertou 6/8. Houve empate entre dois deles. Quais participantes acertaram o mesmo número de questões? Então, aqui, para que nós possamos comparar várias frações, né? Todas precisam ter o mesmo denominador. E aqui, ó, fica fácil porque basta eu multiplicar essa fração e essa fração por 2, né? Em cima e embaixo, que eu vou chegar no mesmo denominador das outras duas. Então, essa fração, ó, que é a primeira do Carlos, né? A gente multiplica por 2 em cima e embaixo, vira 4/8. Da Adriana, multiplicando por 2, né? Vira 6/8. E aí o do Paulo e o da Joana, a gente já tem, ó. Então, quem foram os dois que empataram? No caso, foi a Joana e a Adriana, certo? Então, pessoal, essa foi a atividade, certo? Essa foi a correção da atividade. Espero que vocês tenham conseguido responder todas as questões corretamente e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.